ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente... Bom dia, gente. Tá começando mais um Panorama Rio. E aí, estão animados pro final de semana? Vamos fazer esse sábado ficar bem legal? O programa de hoje vai ser bem interessante. Vamos estar recebendo aqui o sexólogo e psicólogo Augusto Mendes. Nós recebemos pelo Facebook várias perguntas sobre sexo. Então você que está em casa ainda não conhece nosso Facebook, é Panorama Rio, vai estar essa logozinha lá, você curte, vai poder interagir com a gente, mandar suas perguntas, eu vou estar sempre colocando lá os temas das gravações, então vocês vão poder acompanhar bem de pertinho com a gente. No segundo quadro, nós vamos estar recebendo as Apetitosas. É um grupo de meninas que fazem uma dança sensual, se apresentando, cantando com letras... como posso falar, de duplo sentido. Então vai ser bem legal. O programa hoje está bem para esse lado sexual e acho que vai ser bem interessante. Gente, fica coladinho, daqui a pouquinho a gente está voltando, hein? Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. Restaurante Flaviense da Penha. Venha experimentar o nosso chopp super gelado e saborear nossos petiscos. Buffet à la carte self-service. Funcionamos de segunda a segunda de 6 da manhã até a meia-noite. Aceitamos todos os cartões. Avenida Lobo Júnior 1624, telefone 2564-7883. Restaurante Flaviense da Penha. Lúcio Oliveira Imóveis, sua melhor opção na Zona Norte. Mais agilidade para quem compra e segurança para vender seu imóvel. Ligue hoje e solicite uma avaliação grátis. Telefone 3546-8999 ou acesse www.lucioliveiraimoveis.com.br. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. Bom, gente, ele é psicólogo com especialização em sexologia humana, atua na área de terapia de casais e disfunções sexuais, masculinas e femininas. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Augusto Mendes. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia, Leandro. Bom dia, telespectadores do Panorama Rio. Doutor, esse é um assunto que, quando eu coloquei na internet, eu tive uma aceitação muito grande e recebi várias perguntas, várias dúvidas. E eu tenho certeza que hoje o programa nós vamos poder solucionar muitas ou responder muitas perguntas dos telespectadores. Assim espero. Vamos sim, com certeza. Doutor, vamos começar por essa especialização sua, que é a disfunção sexual. Em que se enquadra a disfunção sexual? O que é a disfunção sexual? Então, o aparelho genital, tanto o masculino quanto o feminino, ele tem 3 funções básicas. Seria a função reprodutiva, a função urinária e a função sexual propriamente dita, com o objetivo de atingir o quê? Prazer, tá? Quer dizer, a pessoa faz sexo para ter prazer, para alcançar o orgasmo. Quando alguma coisa dificulta isso, por exemplo, no homem, a ejaculação precoce, tá? Ou a disfunção erétil, conhecida popularmente como impotência, tá? A gente diz que é uma disfunção, tá? No caso da mulher, por exemplo, se ela tem dificuldade na penetração, sente dor, por exemplo, tá? A gente chama que é o vaginismo, tá? Ou tem a relação, mas não alcança o prazer, tá? A gente diz que isso é uma disfunção, seria a dificuldade de atingir o orgasmo. Então, são várias as disfunções, mas as mais conhecidas, mais badaladas, vamos dizer assim, são essas. Onde você trabalha, quais são as dúvidas mais frequentes que você recebe lá?
Dúvida seria até anterior à disfunção, né? Quer dizer, a dúvida ela vem desde o básico, de conhecer até o próprio corpo, tá? Quer dizer, às vezes a pessoa tem dificuldade de saber o que faz, ou como é que se chama, qual é a função. Então, por exemplo, só de curiosidade, eu fiz uma entrevista na época da faculdade com prostitutas, inclusive, e uma delas me disse que não tinha medo de pegar a doença, porque depois que ela transava, ela urinava. Eu digo, mas você urina pela vagina? Quer dizer, então algumas mulheres e alguns homens não desconhecem, por exemplo, que existe o canal vaginal e o canal da uretra. Tá? Onde é que fica o clitóris? Onde é que é o ponto G? Existe isso? Então, as dúvidas mais frequentes são, digamos assim, aquele beabá, tá? De conhecer o próprio corpo, de como é que faz, como é que prepara, tá? Vulgarmente chamando, assim, popularmente chamando seria melhor, né? Se diz que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogareiro, né? Quer dizer, o homem está pronto rapidamente, né? E a mulher precisa ser aquecida, precisa ser trabalhada, né? E o homem, na maioria das vezes, não sabe ou não quer preparar. É aquele negócio de vamos que vamos. É acelerado. Vamos direto ao ponto, né? O homem hoje, ele chega e assume o problema dele, chega para você e fala assim, olha, eu tenho ejaculação precoce, por exemplo. Olha, Leandro, é a coisa mais difícil que tem na nossa sociedade, uma sociedade que vive, digamos assim, da hipocrisia, é a sociedade machista que a gente vive, né? Então, o homem não assume, tá? Quer dizer, a gente poderia te perguntar, você já ouviu alguma pessoa assumir publicamente que falhou? Que na hora H o negócio não funcionou como deveria? Não assume. Quer dizer, só para ter uma ideia, eu trabalho com esse assunto há 19 anos, tá? Já atendi centenas de pacientes e ninguém me encaminha outro. Ninguém conta para ninguém. Leva um cartão e tal, que nada, ele rasga e joga fora. Então, ninguém assume, essa é uma conversa que não rola. Deveria acontecer, né? No bate-papo. De jeito não. No barzinho, o cara, o cara manda todo. O cara é o cara, entendeu? E isso é um problema, porque isso hoje atinge um número muito grande de homens, tá? Isso hoje, a gente estima que cerca de 30% a 35% dos homens, numa idade que vai entre os 18 e os 45, os homens jovens, estão tendo problemas com ejaculação precoce, e já alguns com até idade mais precoce, 20 e poucos anos, 25, já atendi pacientes, com dificuldade de ereção. Tudo pura e simplesmente por questões de ansiedade. Aliás, um parêntese, culturalmente, quando o homem principalmente tem uma disfunção, ele tende a procurar médico. Eu acho que ele tem que procurar, é um direito, a gente tem o direito de procurar. Mas é importante saber que na imensa maioria dos casos o problema é único e exclusivamente emocional. Então, uma informação a mais, só para fechar aqui a questão da ereção, no meu site, inclusive, tem um testezinho que eu sugiro, porque se você tem ereção numa situação e não tem na outra, por exemplo, você tem com uma parceira e não tem com a outra, você tem, por exemplo, durante uma masturbação e não tem na relação, não é fisiológico, a questão é só emocional. Sim. Então tem que procurar um terapeuta sexual, uma pessoa que saiba lidar com isso. Tá. Doutor, agora eu vou pegar aqui as perguntas que nós recebemos, que não são poucas. Pessoal, vocês que mandaram perguntas pra gente, se eu não responder alguma ou não passar agora pro doutor alguma, é porque realmente a gente não vai ter tempo suficiente para fazer todas as perguntas que nós recebemos. Mas, de antemão, agradeço a participação de todo mundo aí do Facebook, mandando as perguntas. Vamos lá. Algumas pessoas eu permitiram que eu colocasse o nome, outras não permitiram. Então, acho que permitiram, eu vou estar citando aqui o nome e vou estar fazendo a pergunta para o senhor, tá? Ok. A Elisângela Dias, ela quer saber quais são os sintomas que definem uma compulsão sexual e se isso pode causar danos no dia a dia. Então, o que seria compulsão sexual? Compulsão sexual seria aquela prática, vamos dizer assim, aquela característica do indivíduo, pode ser homem ou mulher, que necessita transar várias vezes durante o dia. Eu já atendi um paciente que chegou a transar 20 vezes durante o dia, a parceira sentia dores terríveis, havia sangramento e ele não estava satisfeito. Então, a compulsão tem a ver com quantidade e não qualidade. Ele às vezes não alcança o prazer.
Tá? Então, se o indivíduo, seja homem ou mulher, está sentindo necessidade de um número exagerado de transas, né? A ponto, por exemplo, de sair pela noite procurando até prostituta, ou prostituição, travestis ou coisas assim, se arriscando, tá? Isso seria uma das características, né? Nesse caso, deve procurar tratamento, porque a coisa é grave e ele se coloca em risco, porque nessa hora ele acaba esquecendo camisinha, prevenção, vai tudo para a vala. Então, a característica de uma compulsão seria assim, a necessidade exagerada, fora do natural, tá? de ter relações sexuais. Entendi. A Cíntia, ela quer saber se o desejo sexual ele é hormonal ou psicológico. As duas coisas andam juntas, Cíntia, porque se você tem problemas hormonais, você provavelmente vai afetar o desejo. Mas você pode estar com os hormônios legal, bonitinho. A maioria dos pacientes que eu recebo já fizeram um teste hormonal. Eu não peço isso, porque isso é coisa de médico, né? Mas já chegam com os exames. Hormonalmente está tudo bem, mas ela não consegue. Tá? Porque se não tiver, digamos assim, se não tiver preparada psicologicamente, emocionalmente, se houver uma repressão, tá? Uma timidez, uma insegurança, pode estar os hormônios ok que não vai funcionar. Então, é preciso estar hormonalmente bem e é preciso estar emocionalmente bem para que a coisa aconteça. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Tá, essa outra pergunta aqui não tem o nome da pessoa. Deve ser um amigo, né? Deve ser um amigo, é. Mas é até tranquila essa. Existe algum período cronológico na vida da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, que o desejo aumente ou diminua o desejo sexual? Tá, isso varia também de pessoa para pessoa. Se a gente pegar, digamos assim, pegar a mulher, por exemplo, durante o período menstrual, por exemplo, o intervalo, né? É mais comum que ela tenha um desejo mais aflorado no período fértil, porque a natureza preparou, né, para que no período fértil houvesse o desejo maior, para que houvesse a fecundação. Mas se a gente for pegar em termos de idade cronológica, é comum algumas mulheres terem um desejo mais aflorado após a menopausa, por uma questão de, tipo assim, agora não preciso mais me preocupar, não tenho mais questão de engravidar, né? Quer dizer, então isso varia muito de pessoa para pessoa. E a menopausa, ela chega aproximadamente quantos anos para as mulheres? Isso também varia um pouco, mas digamos assim, algumas mulheres 45 mais ou menos já estão chegando, mas isso varia. Isso dos 40 regra, né? não é cravado isso não. O Humberto Inácio, da Vila da Penha, ele é representante comercial. Ele quer saber esse garantiu o nome, parabéns, né? Ele quer saber qual o principal motivo para a perda de interesse pela parceira na relação. Poxa, Humberto, eu acho legal que você tenha colocado o nome, mas essa pergunta é difícil de responder, porque não existe uma resposta de perder o interesse. Então, assim, a sexualidade, ela pode ser vista paralelamente, né, como uma alimentação, por exemplo. Então, se você gosta de uma determinada comida, você vai querer repetir aquele prato, tá? Mas se você aquele prato repetido, digamos assim, com frequência, da mesma maneira, pode virar uma rotina. Então, geralmente, no casamento, o que ocorre é uma rotina, né? E aí, às vezes, a falta de uma variedade, de uma liberdade maior, de pensar, de falar de uma fantasia e tal, pode trazer a isso. Por outro lado, digamos assim, a questão da sexualidade, a gente vive hoje num ambiente de uma repressão muito grande. Tá? Então, será que a parceira que você está, tá? Ou o parceiro que você está, porque isso pode acontecer com a mulher também, é o parceiro que você quer nesse momento? Porque no momento, naquele momento que você conheceu, poderia ser, mas um tempo depois pode não ser. Porque eu vou fazer um desafio aqui ao telespectador. Qual é esse que dentro da relação não tem fantasia ou desejo por um terceiro? Não tem esse. Tá? Só que nós reprimimos isso. Tá? Então você pode estar fantasiando com uma outra pessoa, tá? Automaticamente o desejo pela sua parceira acabou. Tem que conversar, tem que ter diálogo, tem que acertar, porque às vezes só o fato de trazer o diálogo para dentro da relação, assim, eu estou sentindo desejo por uma outra pessoa, não tem... se você traz aquilo para dentro, aquilo pode ser resolvido, já atendi vários casos assim. Traz a fantasia para dentro da relação e a coisa acontece e volta a acontecer. A terapia sexual, na verdade terapia de casais, ela ajuda em relação a isso? Ajuda muito em relação a isso? Com certeza. Aliás, você falou terapia sexual, terapia de casais. As duas coisas andam muito juntas, porque terapia de casal não obrigatoriamente seria para resolver questões sexuais. Pode ser só um conflito, por exemplo.
Mas na imensa maioria dos casos, o problema dos conflitos de casais, isso é importante frisar, são de ordem sexual, sim. Tá? A imensa maioria. Geralmente, o paciente às vezes chega ao consultório trazendo, por exemplo, um filho. Tá? Chega, apresenta um filho como sendo um problema, aquele filho está dando isso, está tendo problema de aprendizagem, por exemplo. Está sendo muito rebelde, coisa do tipo. Tá? E então, resolve isso que ele é o problema. Você começa a avaliar aquilo e você vê que o problema não está com o garoto, o problema está um pouco mais abrangente na família toda. Então você traz a família, porque a terapia de casal envolve também às vezes a família, se houver filhos. Você traz a família, você vê que a questão não é da família, está no casal. Então você abandona a família e você fica com o casal. Quando você segue com o casal, na imensa maioria dos casos, o problema está na sexualidade. Doutor, nós vamos dar uma pausa agora, vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente está voltando com mais bate-papo. Não sai daí, gente. Tem mais pergunta bastante interessante aí. Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa não tem hora pra acabar. Restaurante Flaviense da Penha. Venha experimentar o nosso chopp super gelado e saborear nossos petiscos. Buffet à la carte self-service. Funcionamos de segunda a segunda de 6 da manhã até a meia-noite. Aceitamos todos os cartões. Avenida Lobo Júnior 1624, telefone 2564-7883. Restaurante Flaviense da Penha. Lúcio Oliveira Imóveis, sua melhor opção na Zona Norte. Mais agilidade para quem compra e segurança para vender seu imóvel. Ligue hoje e solicite uma avaliação grátis. Telefone 3546-8999 ou acesse www.lucioliveiraimoveis.com.br. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Aumente o som, pra ficar bom a nossa festa não tem hora